Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. Hoje, entrevistando o senador Carlos Eduardo de Souza Braga, né? Que já foi vereador, deputado estadual e com uma ampla votação, governador do estado do Amazonas, atualmente senador pelo estado do Amazonas. Tem uma vida política desde jovem, começou aos 21 anos, é isso? 21 anos, Celso. 21 anos, tempo já, viu? Fazendo política. Chegou ao mais alto cargo do governo no estado do Amazonas e estava me contando ainda agora aqui que tem uma descendência indígena. É verdade. E talvez por isso você seja um grande defensor do meio ambiente? Também por isso. Eu acho que defender o meio ambiente é defender um futuro inteligente, Celso. Veja, a média brasileira hoje, por exemplo, na área de pecuária, é de produzir algo como 0,46 cabeças de gado por hectare no Brasil. Nas regiões mais produtivas, algo como 1,4, 1,5. Isso garante uma renda por hectare ano da ordem de R$ 480 a R$ 490 reais, por hectare ano por família. O meio ambiente pode produzir mais do que o dobro disso, se nós formos capazes de criar políticas públicas que remunerem os serviços ambientais e que remunere os produtos sustentáveis. Na Amazônia, e você é filho de descendentes da Amazônia, é muito mais inteligente criar peixe do que criar gado. É verdade. Dependendo da região em que você está, é mais negócio você produzir peixe, que você vai produzir por hectare 20 toneladas, por exemplo, de tambaqui, de matrinchã, ou do próprio camarão de água doce. Ou do próprio camarão de água doce, que no caso, o pitu, no caso do Pará, isso é muito comum, tá certo? Com uma rentabilidade muito maior, sem você ter que destruir a natureza. Usando a natureza com inteligência em benefício da própria população, em benefício do Brasil e prestando grandes serviços para aquele que é o país do agronegócio, mas que precisa de clima e precisa, portanto, de água e de ritmo hidrológico. Eu ia falar, ia começar a nossa entrevista falando do seu encontro ontem com a presidente Dilma, falando do plano Brasil Maior, né, que é um plano de desoneração. E a gente acabou entrando no meio ambiente, a gente volta já para o meio ambiente. Claro. Mas o Brasil é um país que, infelizmente, tem uma taxação de impostos muito grande. E isso faz com que, no mercado internacional, nós não conseguimos acompanhar a concorrência. Nós estamos vendo aí um enxame de produtos vindos da China para o Brasil, e entram através do Amazonas também, da Zona Franca de Manaus, e o Brasil para de produzir. Na indústria têxtil, por exemplo, no estado de São Paulo, nós vemos as grandes marcas hoje importando da China. E a presidente Dilma lança um plano Brasil Maior para desonerar a carga tributária. Você esteve lá ontem com ela, conta pra gente o que aconteceu. Não, Celso, eu acho que é um plano ousado, é um plano inteligente, e é um plano que visa não apenas proteger a manufatura, a indústria de manufatura do Brasil, portanto, defender o emprego e a renda no Brasil, mas também fazer com que a desconcentração industrial no Brasil possa garantir que as novas fronteiras, na região norte, na região nordeste, nas áreas mais excluídas do Brasil, possa ter inclusão social a partir de um plano de industrialização que seja para todos os brasileiros. Portanto, a nossa questão é não apenas o ataque que existe da China para o Brasil, da Índia para o Brasil, do México para o Brasil, mas também uma excessiva concentração em algumas áreas, como aconteceu na década de 70, na década de 80, que acaba criando distorções gigantescas. O problema de segurança que aconteceu e que ainda é um desafio no Brasil, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros urbanos, com a pressão das drogas, tráfico de droga, etc., é tudo uma mazela de uma grande desordem econômica que gerou uma grande corrente migratória, não é? Que acaba fazendo com que nós tenhamos grandes desigualdades no Brasil. O Brasil Maior, eu creio que é um programa que vem dar uma resposta ousada a esse ataque que existe à indústria nacional, num momento em que há uma crise na Europa, há uma crise nos Estados Unidos e em outros países, e há um excedente de produtos industrializados sendo oferecidos para os mercados emergentes, entre eles a nova classe média brasileira.
Pois é, aí o Brasil produz com qualidade, né? Tenta exportar, o dólar despenca e o nosso produto se torna muito caro no mercado internacional. Essa desoneração é exatamente para a gente se tornar competitivo? Eu acho que alguns setores vai conseguir grandes benefícios, porque essa desoneração ela não trata apenas de desoneração para a exportação, mas ela também desonera, por exemplo, os bens de capital que são importantes para a modernização e o aumento da competitividade. Ataca também uma outra questão, que é a inovação tecnológica. O Brasil vem crescendo e vem financiando a sua economia em função de que Deus foi generoso com o Brasil. Exatamente. Deus nos deu commodities de minério de ferro e Deus nos deu uma estabilidade no nosso solo e no clima, e aí entra de novo o meio ambiente, que nos possibilita ser o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, e plantar o ano inteiro e colher o ano inteiro. E ter não uma safra, ter 3, 4 safras e poder, portanto, com isso, produzir um novo tipo de commodity extremamente lucrativo que está financiando a economia brasileira. Por quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo nós vamos ter uma economia que está disposta a remunerar os nossos commodities com a remuneração que faz hoje, garantindo a lucratividade? É preciso, portanto, que o Brasil possa combinar este momento com o momento em que nós temos o pré-sal, que é outro recurso natural também não renovável, que uma hora vai acabar o nosso petróleo, e podermos investir em inovação tecnológica, ciência, tecnologia, qualificação, educação e manufaturados, produtos manufaturados que sejam competitivos, em que pese desigualdades cambiais. Porque amanhã nós poderemos ter uma situação em que o nosso câmbio seja 1 para 1. Exatamente. E mesmo assim... E não está longe disso. E mesmo assim precisaremos ser competitivos. Portanto, é um plano interessante e inteligente porque ele não apenas desonera na parte tributária, ele também faz investimentos maciços e importantes na área da inovação tecnológica, na área da educação e na área da competitividade industrial. Você saiu de lá entusiasmado? Eu saí de lá otimista. Né? Eu não diria entusiasmado porque eu acho que nós temos grandes gargalos a vencer nesse país. O Brasil tem limitações de infraestrutura importantes, e aí está o que aconteceu recentemente no Ministério do Transporte. O Brasil tem limitações importantes na área de energia, né? E aí estão os nossos problemas na área de energia. São Paulo vem sofrendo permanentemente com apagões urbanos. Né? Exatamente. Temos problemas ainda em linhas de transmissão. Na Amazônia é mais grave ainda. Né? Temos problemas nos aeroportos, temos problemas nas estradas, temos problemas nos portos. Portanto, há muitos desafios ainda na área da infraestrutura e ainda há muitos desafios a serem vencidos no nosso marco regulatório de vários setores brasileiros. E vamos ter que trabalhar muito nisso. Nós temos participação popular aqui no programa. E no primeiro bloco nós temos o André Ferreira, do Rio de Janeiro, que faz perguntas, o Ari Ramos, de Brasília, a Iris Nascimento, do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-los. Por que se investe tão pouco em pesquisas aqui no Brasil? Nossos cientistas não são bons ou o país investe pouco nos pesquisadores? Senador, você esteve nos Estados Unidos e conheceu a tecnologia de desvendar crimes. Quando isso chegará ao Brasil? Pois olha, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, tem algumas perguntas da população, se vocês estão inteirados no que está acontecendo, né? E olha, foram muito boas as perguntas, eu quero agradecer. Primeiro, essa questão de desvendar crimes. Veja só, no governo do presidente Lula, nós conseguimos instalar, inclusive no Amazonas, eu era governador, laboratório de DNA. Então, nós temos hoje... 15, e é um dos poucos estados que tem essa tecnologia, né? 15 estados dos 27 já têm o laboratório de DNA instalado. Mais o governo federal, através da Polícia Federal, que tem um laboratório também instalado. Então, nós temos 16 laboratórios. Só que não existe sistema nacional ainda. Não tem banco de dados. Porque a lei brasileira protege o cidadão a não produzir prova contra ele próprio. Então, o que acontece? O cidadão é suspeito, está indiciado e muitas vezes até condenado e se nega a fazer a prova do DNA. E a lei brasileira permite que ele se negue a fazer. Enquanto isso, nos Estados Unidos, hoje, a lei não só obriga, como a lei faz em alguns estados, porque lá cada estado tem sua legislação penal, em alguns estados o que acontece? Não é nem quando condenado, Celso. Você, ao ser indiciado ou ao ser detido, um exemplo, você é detido porque estava dirigindo embriagado. Na detenção, a polícia colhe o teu exame de DNA de saliva. E a partir dali você integra o banco de DNA.
Que é muito simples, é só pegar um cotonete e passar como é que se diz? Na bochecha, passar pelo na lado de bochecha. dentro, tá certo? E a partir dali você tem o desenvolvimento do teu banco de DNA. O que acontece hoje nos Estados Unidos? 50% dos casos de estupro hoje são elucidados com o banco de DNA. Então, o Brasil, por não ter essa legislação, o Brasil não forma, portanto, esse banco de DNA, em que pese nós tenhamos já 15 estados com laboratório de DNA instalado. E veja, nos Estados Unidos, a elucidação de crimes por estupro, 50% já é em função do banco de dados de DNA. No Brasil, hoje, o nosso índice de resolutividade de crimes de estupro é de menos de 6%. Olha só. De cada 100 casos, menos de 6 são elucidados. O senador Ciro Nogueira apresentou um projeto de lei para criar um banco de dados de DNA no Brasil, isso está tramitando no Senado da República, na Comissão de Constituição e Justiça, para os condenados de justiça em crime violento. Isto é um banco de dados inicial, importante, mas muito pequeno. Só para você ter uma ideia, o banco de dados hoje dos Estados Unidos, que já estão há 20 anos fazendo esse banco de dados, tem hoje 10 milhões de cidadãos com o seu DNA colhido. Em função disso, eles estão conseguindo, em alguns estados, por aproximação de DNA, chegar a familiares de criminoso e, a partir do monitoramento de familiares, descobrir... Onde está o criminoso? Onde está o criminoso. Vencer a questão da segurança pública não é apenas colocando polícia na rua. Também resolvendo crimes e punindo seriamente os culpados. E usando a tecnologia, disponível no mundo, né? Disponível no mundo. O senador Ciro Nogueira é autor deste importante projeto e o Senado está debatendo esta matéria e nós esperamos poder votar. As outras duas perguntas também são extremamente pertinentes. Eu acho que investimento em ciência e tecnologia, o Brasil vem fazendo. O Brasil é o 13º país em investimento em P&D hoje no mundo. O que há de diferença é que as nossas empresas privadas estão investindo menos do que as empresas privadas dos outros países que concorrem conosco. Enquanto que o Brasil investe hoje quase que 60% de recurso público e 40% de recurso privado, no mundo inteiro essa relação é 70-30 privado-público. Em alguns lugares até 80-20, como é o caso da Coreia do Sul, que vai alcançar em 2012 5,5% do seu produto interno bruto investido em ciência e tecnologia. O Brasil luta para chegar a 1,4%. Eu acho que a gente volta àquela mesma história, tem que desonerar a carga tributária, baixar os impostos, resolver os problemas, porque não são só os impostos, são os encargos sociais que são pesadíssimos, né? E o Brasil carrega esse fardo, enquanto não resolver esse problema, nós vamos ter... No Brasil maior, inclusive, há um projeto piloto já de desoneração da folha de pagamento para alguns setores. É pioneiro isso. Pela primeira vez o Brasil testa a desoneração da folha de pagamento saindo da cobrança sobre salários, passando para um percentual sobre faturamento de 1,5%. Que é mais inteligente. De 1,5%. É muito mais inteligente. De 1,5% sobre a folha. Você tem que pagar sobre o lucro, faturamento. Não pagar sobre a quantidade. Se houver naqueles setores alguma perda de arrecadação do INSS, o Tesouro recompensará o INSS para não aumentar o déficit da Previdência e, desta forma, nós estamos tendo um projeto piloto importante em setores extremamente competitivos, como é a questão do calçado, como é a questão do têxtil, que são setores que precisam de competitividade no mundo. E que estão perdendo espaço. E que estão perdendo espaço. Outra questão importante, eu acho que do Plano Brasil Maior, foi a decisão importante do governo brasileiro de fazer compras de produtos nacionais. Eu tomei, um dia desse, uma informação, Celso Russomano, que fiquei abismado, eu não sabia disso. O fardamento do Exército Brasileiro é chinês. Mas não dá para competir. Talvez nós estejamos usando gravata fabricada na China, nossos ternos foram fabricados na China e nós não podemos competir, porque o preço é tão desigual e a oneração que o governo faz em cima do empresário brasileiro com a carga tributária, com os encargos sociais é tão grande, mas é tão grande, que é mais fácil comprar lá fora. Ou, o que é pior, eu conheço empresários que montaram empresas na China. Sim, eu conheço também. Né? Agora, há também a questão dos insumos.
A mão de obra chinesa é mais barata. Com certeza. Portanto, nós temos que entender que o Brasil é um país que tem um Estado democrático de direito e uma relação social diferente um pouco da China. Mas o custo do insumo da energia elétrica no Brasil também é diferente do custo do insumo da energia elétrica no Japão. Aliás, melhor dito, na China. A China ela é basicamente em cima de carvão mineral a qualquer custo do ponto de vista ambiental. E para isso eles estão tendo que remontar. São desenhos, portanto, um pouco também diferentes. Com 2 bilhões de chineses? Com o volume de pessoas que eles precisam para alimentar e para gerar emprego, renda, etc. E é importante, portanto, que o Brasil perceba que nós temos uma oportunidade. Agora, esta oportunidade tem que ser para que nós possamos ter um país que se desenvolva nos próximos 20, 30 anos de forma equilibrada, investindo em inovação e investindo nas novas fronteiras e buscando as novas oportunidades que a Amazônia e o Nordeste brasileiro podem oferecer para o país. Vamos lá, nós temos mais participação popular. O Fabiano Costa, de Curitiba, o Pedro Magno, de Curitiba, fazem perguntas. Vamos ver. Qual a avaliação do senhor sobre o Plano Nacional de Banda Larga? Quais as vantagens da entrada de empresas de telecomunicação no mercado de TV por assinatura? Mais uma vez, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, me preocupa, vou aproveitar o embalo das perguntas aí, me preocupa muito de que forma o Brasil está tratando a televisão aberta. Eu vou lhe dizer por quê. Nós temos um dos melhores conteúdos do mundo. Nós temos um conteúdo de boa qualidade, novelas de boa qualidade, programas de boa qualidade, que não ficam nada a desejar para qualquer programa americano ou de qualquer país da Europa. Não fica. Bom, mas agora vem a televisão a cabo. Vem as empresas de telecomunicações entrando no mercado para fazer conteúdo, sem problemas, desde que se garanta que a televisão aberta esteja nos cabos. Não só com as geradoras, mas com as retransmissoras. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que a televisão aberta seja esmagada, morta literalmente, os conteúdos passem para a televisão fechada e nós vamos fazer o povo brasileiro pagar por uma televisão que nunca pagou, que foi a melhor do mundo. Eu concordo com você em número, gênero e grau. E eu acho que o PL 116, que ficou durante anos na Câmara dos Deputados em debate, que foi aprovado no ano de 2010 e que encontra-se hoje no Senado da República, trata dessa matéria com algumas cautelas. Trata, por exemplo, a questão do conteúdo com cotas, né? E cotas tanto para a produção da TV aberta quanto para os produtores independentes. Tanto no artigo 5º quanto no artigo 6º, esta questão do conteúdo está bastante resguardada. Por outro lado, abre para o capital internacional, para o capital estrangeiro, investimentos em setores que o Brasil hoje sempre protegeu. Portanto, olha que diferença acontece conosco. Nós temos 212 milhões de telefones celulares e temos 6 milhões de usuários de TV a cabo. Exatamente. Olha a diferença. 212 milhões de usuários de telefone móvel, 6 milhões de usuários de TV a cabo. Olha a diferença. Nesses 212 milhões de usuários de telefone celular, 90% deles paga o antecipado, tal do pré-pago, antecipado, que tem a tarifa mais cara do mundo. Exatamente. Do mundo. Do mundo. Coloquei isso para o ministro das Comunicações aqui. Do mundo. E mais, quem faz isso, via de regra, são os mais humildes. Os menos favorecidos. Os menos favorecidos. E que acabam pagando para ter um telefone que só recebe. Porque ele tem R$20 de crédito, ele usa aquilo em 3, 4 dias e os outros 27 dias do mês ele só recebe telefonema. Ele vive para receber. Na verdade, é o direito de ele ter o endereço telefônico. Ter o direito isso. telefônico. Porque ele não consegue realmente usar. Enquanto vai usar isso, o orelhão. Usamos um tal de VUM, que é um subsídio cruzado entre o telefone fixo, que você paga uma mensalidade, use ou não use o telefone para subsidiar o telefone móvel. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos com fuste congelado. Aí, nós estamos com 8 bilhões de reais contingenciados do fuste, que foi um fundo que foi criado há 12 anos atrás e nunca foi aplicado. Para universalizar a telefonia. Para universalizar a telefonia. Agora, o que nós queremos? Nós queremos, pelo menos, dar a esta geração e às futuras gerações o direito de, ao usar este recurso, que nós possamos ter
banda larga eficiente, que nós possamos ter uma banda larga baixo, eficiente com custo baixo, e isso só virá em função hoje nós temos os da excluídos, concorrência, né? Só em função da concorrência. Exato. O Brasil, que é um país de tamanho continental, não conseguirá fazer banda larga só por fibra ótica. Eu vou apimentar um pouquinho as suas considerações para dizer o seguinte. Quando nós fizemos o trabalho de universalização, ou seja, quando nós privatizamos para universalizar a telefonia, pretendíamos que todos os brasileiros tivessem o quê? Um telefone fixo em casa. E a coisa se desvirtuou por causa da assinatura básica, né? A assinatura básica é tão cara que hoje nós temos aí 200 milhões de celulares e nem chega a 40, já baixou. Houve um decréscimo, 39 milhões de telefones fixos no país. Bom, quem não tem um telefone fixo não pode ter internet. Então nós estamos falando que a maioria do povo brasileiro são de excluídos. Como eu disse anteriormente, tem o direito a ter um endereço telefônico, mas não consegue acessar a internet porque precisaria pelo menos de uma linha de escada para poder ter internet em casa. Acaba nas lan houses ou tentando fazer as coisas nas escolas. E o que é pior nessa história toda? Aquele que é excluído e que não tem intimidade com o computador, com o teclado, é o excluído do serviço, ou seja, é excluído do trabalho, porque nós exigimos das pessoas a habilidade no computador. Como é que a gente resolve isso, senador? Pois bem, usando de forma inteligente a capacidade da TV a cabo para que ela possa financiar a expansão da rede de fibra ótica, levando para o consumidor brasileiro a internet de banda larga, a TV a cabo e o telefone fixo praticamente de graça. Concorrendo com a telefonia fixa. Concorrendo com a telefonia fixa. Para que o preço caia. O que acontecerá a partir daí? Veja, agora mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui mesmo em Brasília... O problema é que é só Manaus, nos grandes estados, você né? já tem o tal do combo, né? Que você vai lá e compra os 3 em 1, que é o Trio Way. Você compra a TV a cabo, você compra a internet banda larga e você compra o telefone fixo embutido, tudo dentro de um pacote onde você paga uma mensalidade fixa por mês. Com o Plano Nacional de Banda Larga, a intenção é que nós possamos incluir até 2014, tá certo? Grande parte do território brasileiro com banda larga. O primeiro arranque agora será de 400 municípios. Isso chega lá no seu estado, no Amazonas? Olha, para você ter uma ideia, nesse primeiro arranque que vai acontecer, que será anunciado, imagino, nos próximos dias, nós estamos com 14 municípios incluídos, dos 62. Só que nós temos, no caso do Amazonas, uma limitação que é geográfica. Nós não teremos como levar só por fibra ótica, nós teremos que ter satélite. E aí, Celso, é que vem um grande crime. Aí vem um crime que a nossa geração... Então, aí eu vou te cutucar mais um pouquinho, senador, para te dizer o seguinte, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, os satélites foram entregues a uma empresa. Nós temos uma empresa só, sob o comando do senhor Slim, né, administrando satélites no Brasil. Né? Uma rede de televisão hoje não consegue entrar no satélite, mas eles vendem satélite, não desmerecendo ninguém, para venda de gado, para venda de joias, que não são radiodifusores, eles não fazem radiodifusão, não têm concessão, portanto não poderiam estar no satélite. Para a própria empresa que explora o satélite ou para igrejas, não desmerecendo absolutamente ninguém. Vendem. E a televisão aberta, as redes de televisão aberta acabam ficando fora do satélite, não levam aos lugares mais longínquos do país que trabalham com as parabólicas, ou seja, né, na Amazônia, então não precisa ir na Amazônia, no estado do Paraná, por exemplo, no interior do Paraná, no interior de São Paulo, todo mundo tem parabólica. Ninguém recebe televisão por antena em VHF, por repetidora. Por radiofrequência. Então, exatamente. Nesse caso, especificamente, é mais um sinal de que, se nós não tomarmos providências, nós vamos acabar matando a televisão. Mas, Celso, você tocou num ponto importantíssimo. Veja, quando o presidente Lula recriou a Telebrás, e foi criticado muito por isso, por alguns setores, etc., não se percebia que, naquele momento, ou o Brasil recriava uma empresa pública para poder voltar a produzir satélites públicos. E para poder criar,
um benchmark entre o setor privado e o setor público no que diz respeito à banda larga e a outros setores. Não, concorrência, porque hoje a TV Senado, agora recentemente estava renovando a sua concessão no satélite analógico brasileiro, está pagando R$800 mil. Quando há 8 anos atrás custava R$100 mil. Isso é um absurdo. E veja bem, não é só um absurdo isto. Nós estamos falando de radiofrequência. Agora, e as informações estratégicas sobre a Amazônia? E as informações militares? Pois é. E as informações sobre a Zona Azul, onde está o pré-sal, o maior patrimônio que o Brasil tem de produção de petróleo? Então, veja bem, o presidente Lula acertou mais uma vez quando criou a Telebrás. E agora a presidente Dilma acaba de anunciar o Plano Nacional para lançamento de satélites. Está previsto que o Brasil, até 2014, lance 9 satélites públicos. 9 satélites. Aí nós vamos começar a ter concorrência. Aí nós vamos começar a ter satélites, porque não é fácil lançar. Primeiro, nós não temos a tecnologia para lançamento de satélites. E nós tivemos um problema na base de Alcântara. Nós tivemos problema na base de Alcântara e nós não detemos essa tecnologia. Nós temos uma parceria com a Ucrânia que vai andando a passos de tartaruga, mas que vai andando, e nós precisamos, com urgência, nós precisamos colocar satélite geoestacionário sobre regiões, nós precisamos ter sobre a região amazônica, por exemplo, um satélite geoestacionário com banda KA e com banda KU para poder fazer na banda KA radiodifusão, etc. e tal. E na banda KU, banda larga de internet. Olha, vou lhe convidar para a gente fazer um próximo programa só para falar sobre isso. Claro, com o maior prazer. Porque nós temos ainda assuntos que interessam, inclusive, ao seu estado, que é a questão florestal. E nós temos pergunta da Ana Carolina e do João Rosa, um de São Paulo, Ana Carolina de São Paulo, e João Rosa do Rio de Janeiro, a respeito do Código Florestal. Vamos ver. Gostaria de saber como o senhor avalia o Código Florestal aprovado pela Câmara. O Senado vai mudar o Código Florestal aprovado na Câmara? Pois é, olha, a sua bandeira é o desenvolvimento sustentável. Eu defendi isso quando a gente fazia o Código Latino-Americano de Defesa do Consumidor para 22 países. Quer dizer, é a primeira lei para a América Latina que foi aprovada, obrigando que os produtos colocados no mercado do consumo não agridam o meio ambiente. Agora, no seu estado, um estado que pouco pode se fazer, né? Inclusive, você faz uma defesa muito grande da Zona Franca de Manaus, da Zona Franca, para que o estado cresça. Como é que a gente lida com isso? Desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Boa a sua pergunta, porque é o seguinte, o maior estimulador, a maior motosserra para derrubar a natureza é a fome. Não chegue com um pai e diga para ele, preserve aquela árvore se o filho dele estiver chorando com fome. Porque ele vai lá, derruba a árvore, come as folhas, faz o que for para matar a fome do filho. O que diferencia o Amazonas de outros estados da Amazônia, e por isso o Amazonas tem a maior proteção florestal de toda a Amazônia brasileira, é que a nossa economia depende da Zona Franca, depende do petróleo, depende do gás natural e não depende de derrubar madeira. Não depende da pecuária, não depende da mineração. Portanto, a nossa economia possibilitou o financiamento do maior programa de conservação ambiental que o Brasil tem. E a proteção do maior banco de biodiversidade que o Brasil possui. Isso não tem preço, isso é dos brasileiros. Agora, obviamente que você não pode ser penalizado por viver na Amazônia. Não é porque a sua mãe nasceu em Abaetetuba que os teus parentes que lá vivem têm que ser proibido de tudo e a ter como destino do futuro a fome e a miséria. Para que aqueles que vivem nos grandes centros urbanos tenham direito a boas universidades, a ar-condicionado, a automóveis multiflex, biflex, flexitronic e companhia limitada. E literalmente vivem assim e vivem da pesca porque não pode fazer nada. Porque não pode fazer nada. Eu tenho conhecimento de um projeto seu, pioneiro, que é a criação da Bolsa Verde. Bolsa Floresta. Bolsa Floresta, que teve uma repercussão muito grande internacional, inclusive. Verdade. E exatamente essa discussão, né? Como lidar com isso? Então, Me fala um pouquinho a respeito da Bolsa. Primeiro é preciso compreender que ninguém desmata... Você falava do trinômio. Pois né? Ninguém desmata porque é inteligente ou porque é burro. Desmata porque precisa.
Obviamente que tem os criminosos, aqueles que fazem por ganância, por ambição, já são milionários e querem ter mais, etc, etc. Mas tem aqueles que são os pequenininhos, que precisam sobreviver. Se você puder criar um programa que trata a questão econômica, trata a questão social e trata a questão ambiental, você cria, então, um desenvolvimento sustentável, com ênfase econômica, social e ambiental. O Bolsa Floresta se encaixa dentro disso. Por quê? Quem vive dentro das unidades de conservação não pode aumentar o desmatamento. Para isso, ele vai ser remunerado pelos serviços que a floresta presta para a natureza. Se nós somos o maior produtor de soja no mundo, é porque nós temos clima, água e solo para produzir soja. Sem a floresta amazônica, nós não teríamos nem clima, nem água para produzir soja. Vai virar deserto. Vai virar deserto. Portanto, a Bolsa Floresta ela vem nesse sentido. Do mesmo jeito que a Bolsa Floresta acabou inspirando a presidente Dilma a criar agora a Bolsa Verde, dentro do programa de erradicação da miséria. Mas a Bolsa Verde do governo federal. Do Bolsa governo Floresta federal. é a do sua. governo do Estado, né? Que nós pagamos para as famílias que vivem dentro das unidades de conservação do Estado do Amazonas, que estão lá com um contrato de não aumento do desmatamento. Eles acabam sendo patrulheiros da Exatamente. Da Amazônia. Nós chamamos eles de guardiões da floresta. E eles são monitorados por satélite, porque o CIPAM-CIVAM presta esse serviço. Esse Código Florestal não pode ser o Código Florestal do retrovisor, querendo resolver apenas o passivo dos desmatamentos que já aconteceu. Que foi isso que aconteceu na Câmara. O grande embate, a grande briga que aconteceu na Câmara entre os ruralistas e ambientalistas é porque alguém queria anistiar as multas, o passivo ambiental, etc. E alguém queria que não anistiasse, que tornasse aquilo cada vez mais um crime e cada vez mais duro. Ora, o que é o bom senso? O bom senso é uma outra coisa. Tira daqui e põe aqui. É o seguinte, se o Brasil é o país do agronegócio, se o Brasil é o país do agronegócio e precisa de clima e precisa de ritmo hidrológico, e quem garante o clima e o ritmo hidrológico é a floresta não pode ser inimiga do agronegócio, nem o agronegócio inimigo da floresta. Verdade. O que nós podemos fazer? Podemos fazer o casamento. E o casamento o que é? É a compensação ambiental. A partir de quê? A partir de serviços ambientais e a partir de compensações além dos biomas. Nós, no Código Florestal, precisamos tratar das áreas de preservação permanente nas áreas urbanas. Chega de ver, todos os anos, enchente e desmoronamento com vítimas que perdem tudo do ponto de vista material e perdem vidas. Se nós tivermos uma política inteligente de área de proteção, tanto nas áreas ripárias quanto na área de encosta, nós não vamos repetir cenas lamentáveis que nós já assistimos em São Paulo e no Brasil. Temos que responsabilizar os prefeitos, porque aí eles vão começar... Também, né? Mas isso tem que ter um parâmetro de lei federal. Com certeza. Vamos ouvir os nossos telespectadores. Fala o Anderson de Mascarenhas de São Paulo, a Fátima Mendonça de Brasília e o Arthur Ferreira de Brasília a respeito de segurança pública. Nós falamos sobre isso. Esse é um tema do dia. Gostaria de saber quais os objetivos da Comissão Externa da Segurança Pública. Eu quero saber o que pode ser feito para melhorar a segurança pública. O Brasil terá segurança suficiente no período da Copa? Pois é, o Brasil tem que ser segurança o tempo todo, né? Agora, veja, nós temos um problema seríssimo que é a questão do contrabando, né? Nós temos uma fronteira seca enorme, sem controle absolutamente nenhum. A questão do Exército estar fazendo fiscalização é problemática, até pelos baixos soldos. Né? A gente pode colocar as Forças Armadas na corrupção também, então isso é complicado. Né? Se contingencia, se tira o dinheiro da segurança pública para outras coisas. Né? E outro dia eu estava no Congresso Nacional discutindo a questão da segurança pública e do desarmamento. E aí o pessoal dizendo, um grupo dizendo, olha, nós temos que fazer o desarmamento, outro grupo nós temos, não podemos fazer o desarmamento, as pessoas têm o direito de se defender, até um fazendeiro no meio da Amazônia vai se defender como se ele não puder ter uma arma para preservar sua própria propriedade, né? No meio de uma selva em que a polícia para chegar lá vai demorar 6, 7 horas. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, você pega o telefone aqui em Brasília, telefona e te entrega uma arma no Congresso Nacional, que vem do Paraguai ou de qualquer outro país da América do Sul. Quer dizer,
que esta comissão, que é uma comissão temporária, sob a sua presidência, pretende fazer e acompanhar o que o governo está fazendo para que nós tenhamos, de fato, mais segurança pública? Ajudar e fazer com que as coisas óbvias aconteçam mais rapidamente. A fronteira brasileira precisa ser patrulhada? Precisa, mas não necessariamente por seres humanos. Veja, existem hoje aviões, aeromodelos um pouquinho maiores, com câmeras de altíssima definição, que são os veículos não tripulados, aéreos não tripulados, o tal dos VATs. E com isso nós podemos monitorar com 8, 9, 10, 15, 20 aparelhos desses, que são baratíssimos. O Brasil pode monitorar toda a sua fronteira 24 horas por dia. As câmeras até infravermelho têm, quer dizer, não tem um problema noturno, não tem problema de nada, e nós temos como monitorar e patrulhar nossas fronteiras. O que nós não podemos deixar, o Brasil não tem plantio de cocaína. No entanto, o Brasil rota... Até porque não nasce aqui, precisa dos Andes para nascer, precisa de altura, né? Não, sabia que na Amazônia pode? Pode produzir. Mas, graças a Deus, nós não temos. Graças a Deus, nós não temos. Nós temos a 50 metros da fronteira do meu estado plantio de cocaína. A 50 metros, Celso. Eu fui governador durante 8 anos. Eu sei o que é isso. Só que o Brasil pode fazer o monitoramento disto de forma econômica, eficiente e tecnológica. Veja, a Força Nacional é uma experiência importante, mas que precisa ser ampliada para novos setores numa nova instituição. Não dá para querer tratar da questão da segurança na fronteira por algo que não represente uma instituição. Portanto, nós temos que ter instituições na área da segurança pública. O Brasil vai ter segurança para a Copa? Eu creio que sim. O Brasil já demonstrou em vários momentos, quando ele é chamado, de que ele é capaz de responder positivamente. E eu não tenho dúvida de que o Brasil vai chegar à Copa e vai preparar uma grande Copa do Mundo, com uma grande seleção, se Deus quiser, e todos nós torcendo para que o Brasil possa ser hexacampeão na nossa Copa do Mundo em 2014. Agora, é preciso que cada um faça seu dever de casa. Eu acho que a questão da segurança pública é obrigação do Estado e dever de todos nós, do prefeito do interior ao governador do estado, do pai e da mãe, porque a educação familiar é fundamental. Não existe traficante sem usuário de droga. Verdade. Não existe traficante de arma sem quem compre a arma traficada. É uma polêmica essa questão de desarmar ou não desarmar, mas a verdade dos fatos é o seguinte: quantos homens de bem, armados ou não, têm coragem de matar um semelhante? Eu não tenho, por exemplo. De que me adianta eu andar armado se eu não sou capaz de sacar uma arma e matar uma pessoa? O bandido pode roubar a tua arma e ainda matar a tua filha ou teu filho com a tua própria arma. É um assunto polêmico. Senador, infelizmente o nosso tempo acabou. Vou lhe convidar para voltar ao programa. A sua entrevista é muito boa. Eu que agradeço. Falamos bastante sobre vários assuntos. Não deu para terminar todos, porque o nosso tempo é curto. Mas eu lhe agradeço muito a vinda aqui no Jogo do Poder e lhe convido para voltar numa próxima oportunidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses temas que são tão palpitantes. Eu que agradeço, parabenizo o seu trabalho. Você é daqueles brasileiros que ajudam o Brasil a se preparar melhor para o futuro. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta a semana que vem, se Deus quiser. Até lá, gente.